a questão de iluminação pública, pavimentação, se tem calçadas para pessoas com deficiência, a qualidade de vida da população em si. Nós também temos a PPE, que é um trabalho com o censo agrícola, né? Então são vários itens que nós fazemos. E o IBGE hoje, ele só contrata sazonal para cada pesquisa, mas é contratando o ano todo, né? Isso, o censo ele acontece de 10 em 10 anos, esse censo que nós estamos fazendo. Nós iniciamos ontem o censo, o último censo foi em 2010, mas devido à pandemia precisou se estender. De 10 em 10 anos nós fazemos esse trabalho, esse censo demográfico. Né, mais de 4 em 4 anos nós temos o agrícola. O IBGE, você tem ideia de quando foi criado? Se eu não me engano, no governo Getúlio Vargas. Isso, né? Foi a base de 1930, salvo engano. Alguma coisa assim nesse sentido. Tem bastante tempo. E a importância, então, para trazer essas informações para as secretarias, os ministérios, é muito grande, né? O governo ele faz os seus planejamentos em cima dos dados do IBGE. Sim. Né? O IBGE ele é vinculado ao governo federal, ao Poder Executivo, né? Então todo o trabalho, o planejamento do governo. A distribuição de renda, inclusive, para os municípios. Justamente. Por isso que os municípios ficam brigando para que os bebês nasçam na cidade, para que sejam, por exemplo, jaruenses, machadiense, ou seja, que seja munícipe, porque quanto mais pessoas, mais verba vem. Isso, exatamente. Né? Nós temos um período de referência, que é 31 de julho. Né? Esse mês agora, esse censo nós temos 31 de julho para trás, ele será recenseado. É uma forma de contagem, é uma programação do IBGE, né, na forma da contagem, porque nós também temos um período para fazer um planejamento. É para as pessoas não pensarem que o IBGE é um órgão que está lá dormindo, daqui 10 anos ele acorda e vai medir a população brasileira. Nada a ver, ele trabalha o tempo todo, não para e participa de tudo aquilo que precisa para trazer informação sobre saúde, qualidade de vida, como você está falando aí, né, Joyce? Sim, até nós também nós fazemos trabalho também com prefeituras. Sim, nós temos convênio, né, com as prefeituras, né? Inclusive hoje nós vamos estar fazendo o trabalho aqui na residência do prefeito João Gonçalves. Nós também trabalhamos com os índios, né, os quilombolas, para saber o quantitativo dessa população também, como está evoluindo ou regredindo. Falando sobre índios aqui, a maior quantidade é de Uruê-Uauau, né? Aqui na nossa região. Nós temos 3 aldeias, né, 3 áreas indígenas que nós estaremos cobrindo a partir do dia, salvo engano, do dia 13, aí já uma programação com a FUNAI, tem toda uma logística para a gente fazer o trabalho, realizar o trabalho nas aldeias indígenas. Quantos recenseadores nós temos hoje aqui no município de Jaru? Vamos trazer aqui para Jaru essa informação. Hoje nós fizemos um treinamento com 39 recenseadores, saíram alguns, nós estamos num déficit de 12 recenseadores. Então hoje nós temos aproximadamente aí 32 ativos. Né? É suficiente? Vai faltar um pouco, né? Nós temos um processo seletivo complementar aberto. Existe um período de treinamento depois desses que são escolhidos pelo processo seletivo? Tem um período de treinamento. No final do treinamento é necessário que o recenseador, treinando, ele faça uma prova e alcance um mínimo de 50% para ele ser contratado. O que é exigido para ele ser um recenseador? Apenas ensino médio? Apenas ensino médio mesmo, tem pessoas de nível fundamental, não tem problema, né? Sim. É um trabalho bem simples até, não é complicado, né? A parte do recenseador. Sim. É um tab, um DMC que a gente fala, que é um celular, né? Onde ele tá programado para fazer a coleta, né? Já vem tudo montado, então o recenseador não vai ter muito trabalho
nessa parte. Eu poderia perguntar quanto ganha o recenseador? Não pode, é antiético. O recenseador, porque é público, né? Vai para o portal da transparência. Vai, né? Eu costumo dizer que o nosso serviço, ele é público. Extremamente transparente, inclusive. Né? Extremamente. O que é sigiloso é as informações das pessoas essenciais da população. Claro. Isso daí nós não podemos divulgar. Isso. Né? Por questão... É divulgado no contexto geral. Tipo assim, ó, nós temos X% que não tem saneamento básico, que não tem banheiro em casa com vaso sanitário, que ainda usa mictório e tal. Esse tipo de coisa eu sei que é anunciado, mas não que a casa no número tal, da rua tal é assim. Isso aí jamais, né? Não, isso daí a gente não pode divulgar. É uma questão pessoal, né? Claro. É uma questão de sigilo, a profissão, a idade, quantas pessoas, né, residem na casa, esse tipo de informação. O questionário em si a gente não divulga, a população não tem acesso, só apenas o questionário. E o salário do recenseador? O recenseador, ele recebe por produtividade. Olha aí. Produtividade, onde ele pega um setor para fazer. É interessante, ontem eu conversando com minha irmã, moradora aqui de Jaru também, ela questionando essa situação, se é dividido por setor. Eu falei, então, o setor de Jaru, o nosso setor do IBGE, não é referente ao setor do município. Sendo que um setor pode pegar vários setores. Sim. Depende da área que... O tamanho, né? Isso aqui no município de Jaru, no município de Jaru nós temos 89 setores divididos. Você vê, né, rapaz? É uma cidade com menos de 60 mil habitantes, né? Isso. É para que o recenseador tenha tranquilidade para trabalhar. Ele tem um mapinha, segue ele, visita as casas. O DMC ele tem um mapa que é baixado no DMC, e daí ele consegue visualizar a área dele. Sim. Né, tem a demarcação em vermelho, então dentro daquela área, daquele setor, ele vai trabalhar. É interessante que ele só recebe o trabalho pós terminar o setor. Ele consegue receber antes, parcial, que a gente fala. Né, com 50% ele pode fazer a solicitação, né, nós vamos fazer a supervisão do setor do trabalho que ele já fez, e daí a gente manda para... Você pode pensar que a gente começou com perguntas idiotas e com a entrevista meio que sem importância, mas não é não. A população não sabe disso. Ela não tem ideia. Ela acha que, por exemplo, o IBGE só aparece de 10 em 10 anos, como eu tinha dito antes, e que não faz mais nada. E que fica lá, esperando vir o censo. Quando, na verdade, o censo é apenas uma partícula daquilo que o IBGE faz de verdade. Já vem trabalhando, né? Nós temos servidores trabalhando nesse censo há muito tempo antes, né? Tem toda uma programação, toda uma logística para que o censo aconteça. Isso. Nós somos um treinamento dos supervisores aqui em Ariquemes, nós ficamos 15 dias de treinamento, onde já veio programado, né, esse treinamento, então tem pessoas trabalhando aí. Você é daqui mesmo, Jones, de Jaru? Eu sou morador de Jaru. Há muitos anos? Em 2016. 2016, já faz um bom tempo, eu conheço um pouco a região área, aqui. Né? Veio de onde para cá? Eu era morador de Buritis. Buritis, uma cidade muito boa também, inclusive. Produtiva, boa, né? Boa. Agropecuária forte, né? Tem uma produtividade de café também muito forte. Isso tudo o IBGE vai levantar esse ano. Qual o principal trabalho do IBGE esse ano? Esse ano é para fazer a qualidade de vida da população. Como a população está sendo, como os órgãos gestores, né, estão demonstrando seus trabalhos através da pesquisa de entorno que os nossos supervisores fazem antes do início do censo. Sim. A contagem da população, como é que evoluiu. Nós temos lá no site do IBGE, nós temos um gráfico que dá para você ver a evolução da população durante 10 anos. Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas faleceram. Então nós temos essa contagem aí para saber a evolução da sociedade como um todo. A gente vai também
ter um resultado, salvo engano, que o IBGE vai ver sobre saneamento básico esse ano com mais profundidade do que noutras edições. Sim, né? sim. É o Ministério das Cidades, se eu não me engano, que está envolvido nisso aí. Também o Ministério da Infraestrutura, se eu não me engano, o Ministério da Saúde, juntaram... O Ministério da Cidadania utiliza bastante os dados. Cidadania. Todos os ministérios, eles acabam utilizando os dados. Falando Ministério das Cidades, que é do governo passado, inclusive, pessoal. É o Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania. Exatamente para investir no foco, para direcionar uma verba para o foco, que é... Nós temos hoje, salvo engano, 30 e poucos % da população brasileira que não tem acesso nenhum ao saneamento básico. Exatamente. Eu não sei se é a percentagem, mas é parecido com isso. É aproximado, né? Isso. É aproximadamente isso, né? Igual eu falei, o governo federal, assim como o governo também estadual, os municípios acabam utilizando os dados do IBGE para fazer os seus planejamentos. Tem uma pergunta do Augusto aqui que é interessante. O IBGE, ele é um órgão do governo ou ele é um órgão ligado ao governo? Tipo assim, é uma empresa privada que faz um trabalho para o governo. Exatamente. É uma pergunta bem pertinente. O IBGE, ele é uma empresa vinculada ao governo. Exato. Né? Vinculado ao governo, esse é o poder executivo. Ele não é um órgão do ministério tal. Não é. Isso. Entendeu? É igual a Emater, é uma empresa de pesquisa vinculada ao governo federal. Exatamente. E atua nos estados. Atua nos estados. Inclusive, justamente. Trazendo uma informação rápida para você aqui, foi em 1966, por aí, 67, que a Emater começou a surgir e o IBGE participou de uma pesquisa na época, mostrando que nós tínhamos condição de produzir, de sermos o maior país da América Latina produtor de alimentos. E aí criou-se uma parceria, a Emater surgiu e hoje nós somos o país que mais produz, o IBGE participando disso também. Olha a importância da pesquisa, né, Jones? Com certeza. Isso é bastante interessante. E são órgãos, assim, importantes, né, para a sociedade como um todo. Olha só o poder que a Emater tem. O governo federal queria, né, saber, então ele mandou para mandar para fora, investir um dinheiro no pessoal que ia estudar e aprender a produzir alimentos. Ele falou, não, então nós precisamos fazer uma pesquisa para saber o que nós temos de área, o que nós temos a região, qual a terra melhor, aonde as pessoas poderiam se interessar, porque ninguém quer morro, ninguém quer serra, ninguém quer montanha, apesar de que no Brasil não tem montanha, né? Mas como é que a gente faz? Aí foi feita uma pesquisa pelo IBGE, treinaram-se os primeiros e nós começamos a produzir alimento em grande escala e hoje somos o maior exportador de alimentos do mundo. Sem dúvida. 1,5% da população do planeta come da nossa comida porque o IBGE pesquisou, o IBGE trouxe uma informação segura de que nós poderemos investir nisso. Com certeza. Mas você veio aqui mesmo para falar de uma outra informação. Eu fiz toda essa introdução para que as pessoas comecem a valorizar o recenseador quando ele chegar. Vocês chamam de agente censitário. Isso. ACS, no caso. ACS são supervisores. São supervisores. Desculpa, tá vendo? A gente precisa... Como é que chama? É agente censitário. É recenseador. O recenseador. O recenseador, ele vai fazer a pesquisa em cada residência. Então, é necessário esse quantitativo de recenseadores. Né? Porque se deixar por conta só dos ACS, que são supervisores, não daria conta. Exato. A gente está fazendo toda essa introdução para que as pessoas aprendam a valorizar o trabalho do recenseador e forneça as informações com bastante cuidado e muito completas, para que não haja nenhuma falha na hora de destinar um recurso, por exemplo. E para receber também o recenseador em sua residência. Com educação, com cuidado, com um pouquinho de paciência. Você dispensa um pouquinho do seu tempo e atenda ele nas perguntas que ele vai fazer. O questionário é bem... Eu ouvi falar que está mais simples do que nos outros anos. E mais rápido também, porque anota tudo digital, né? Isso. O questionário, em base, em média, assim, que leva para fazer uma pesquisa, é de 15 a 20 minutos. Nós temos 2 questionários. O questionário de amostra, que é um questionário um pouco mais completo, e o questionário base, que é um questionário mais simples. Sim. O sistema próprio já libera o questionário automático. Então a gente não tem esse poder de escolha. Não, essa aqui eu vou fazer a amostra, essa aqui eu vou fazer o base. Sim.
Então é aproximadamente de 15 a 20 minutos a visita do recenseador. Eu penso que uma pessoa que pega para olhar o WhatsApp, uma mensagem, ele acaba ficando quase 15 minutos no celular ali, se ele não, sem dúvida. Se ele não policiar o tempo dele. Sem dúvida. Então atenda ao recenseador com bastante cautela mesmo. Cautela em que sentido? Em você se policiar para responder as perguntas de maneira correta, porque a gente quer mudar a cara do Brasil mais ainda. Com certeza, Jones? Sem dúvida. O objetivo também principal é para que receba o recenseador caracterizado, né, da forma que eu estou caracterizado, com colete, com crachá, né, se houver dúvida, peça a visita do supervisor também. Se insistir, pode pedir a visita do coordenador, que eu estarei à disposição para fazer esse trabalho. E não vai visitar ninguém sem o uniforme do IBGE. Não. Sem o crachá, mostrando o nome, né? E se eu não me engano, aqui nesse seu crachá que a gente vai fotografar e divulgar no site, gente, aqui da Massa FM, tá lá, ó, Jones Hickner Machado, coordenador de subárea, aí... CCS e IBGE. Isso. O meu tá CCS por causa do cargo, aqui embaixo é a função do servidor. Coordenador, né? Coordenador, sou coordenador da subárea desses 5 municípios que eu citei, né? O supervisor, ele tem um QR Code para olha isso, né, de confiabilidade, caso a pessoa, não, eu quero consultar você se realmente é servidor. Isso. Tem um QR Code no crachá do supervisor, né? O recenseador tem mais ou menos igual esse daqui, por questão de logística, os nossos crachás, eles vêm do Rio de Janeiro, a nossa base é no Rio. Sim. Então todo o equipamento parte de lá, né? Mas todo recenseador ele vai estar caracterizado com o uniforme do IBGE. Então a gente está tranquilizando a população de que pode receber o recenseador, né? Ele vai estar caracterizado, devidamente identificado e que não precisa se preocupar. Exatamente. 15 minutos responde as perguntas. É importante para todos nós e são todas as residências aqui do Brasil que serão dos mais de 5 mil municípios do nosso país. Todas as residências serão recenseadas. O prazo aqui em Jaru é para quanto tempo esse trabalho? A nossa estatística de serviço aqui é para 60 dias úteis, aproximadamente 3 meses para fazer o trabalho do censo. É feito tudo ao mesmo tempo, simultaneamente no país, no caso? Simultaneamente. Então o resultado sai... em tempo real? Em tempo real. Vai ter resultados parciais, Jones, para a população e sabendo como estão? Sim. Nós teremos? Não em questão da pesquisa em si, por causa que é uma questão de fechar os setores. Não, e ela é complexa também, né? Porque vai ter que levantar muitos números a respeito de muitos assuntos, né? Isso, quando o recenseador ele fecha o setor, que vai partir para a supervisão, que o ACS vai fazer a supervisão desse setor que o recenseador fez, ele faz a supervisão, o ACS faz essa supervisão. Depois o ACM faz uma supervisão da supervisão que o supervisor fez. Por último, eu vou fazer a supervisão como coordenador. Eu faço a supervisão do setor e mando para o pagamento, né? Então são feitas 3 supervisões nos setores. Isso. Então leva um prazo tempo, né? Maior aí para... A partir disso tudo feito, tem um resultado joga para o sistema. Aí o sistema em tempo real vai atualizando? Vai atualizando o site. Nós temos... perspectiva de estarmos aí mais de 220 milhões de habitantes. É verdade isso? Será? Uma certa evolução em 10 anos, Meu Deus, eu me lembro de como jornalista de anunciar, somos 186 milhões de brasileiros. Você acredita nisso? É possível, né? Vamos avançar, vamos isso, vamos a 186 milhões. 24 milhões, mais 40 e tantos milhões a mais da época que eu era adolescente para cá. É muita gente, não é? Nós passamos por... Portugal é 12, 13 milhões de habitantes, tamanho de São Paulo. Sim, mas a extensão... São Paulo capital, né? Porque o estado de São Paulo é bem maior. Sem dúvida, né? São Paulo é a nossa capital. Exato. Com mais população. Exato, né? 11 milhões e meio de habitantes, a maior da América Latina, né? Muita gente. Deus me livre. Né? Ali deve ser difícil fazer o censo, hein? O trabalho é o mesmo. É o mesmo. A questão é que em Porto Velho é interessante, nós temos 3 subáreas dentro da cidade de Porto Velho. Sim. Enquanto aqui na região de Jaru é uma subárea, em Porto Velho nós temos 3.
Divide para facilitar o trabalho. Jones, eu consegui absorver a informação? Você conseguiu mandar o recado? Sim, inclusive um aviso, né, a questão da caracterização dos licenciadores. Sim. É por motivo que nós estamos tendo um problema. Aqui em Jaru nós tivemos, no Vale do Anari também nós tivemos casos semelhantes de 3 pessoas estarem visitando residências e se passando pelo IBGE, só que com roupa comum, totalmente descaracterizado. Totalmente. E o IBGE não faz esse tipo de visita. Não e faz. O carro é oficial quando está num veículo, também tudo caracterizado. Isso. O veículo, eu faço o acompanhamento em toda a área, né, da subárea. Então, dificilmente eu vou estar conseguindo acompanhar todos os licenciadores. Claro. Mas tem um veículo, né? Não, eu vejo assim, mesmo que for você que parar na frente da casa de alguém, você vai sair de um veículo caracterizado, sim, plotado, placa branca, escrito Brasil. O DMC é um aparelho, é um celular normal. Sim. Que está com uma proteção, uma capa azul, né? Sim. Uma capa azul, escrito Governo Federal embaixo. Esse é o DMC, esse então é o aparelho. Não é um celular com a capinha qualquer. Não, é um celular caracterizado também. Né? Ele não tem outras funcionalidades, né? Só para recensear. Só para recensear. Os aplicativos eles já vêm baixados, eles já vêm programados para fazer esse trabalho. E cada CS tem a sua senha e a sua informação. A sua informação vai para lá e vai fazer o trabalho que é necessário realizar. Jones, muito obrigado. Não sei se a gente conseguiu atingir o objetivo, mas eu gostaria de fazer um convite. Se fosse possível, a cada 15 dias, a partir de hoje, dia 2, aí você volta aqui dia 15, dia 16, 17, perfeito, se você puder. A gente, até o final do trabalho de vocês, ir atualizando a população, avisando, conclamando, né? E conscientizando de que é preciso fazer esse trabalho, receber o recenseador com bastante cuidado, para a gente levantar as informações que tanto precisamos para melhorar o nosso país através do IBGE. Estamos à disposição aí, né? Estarei voltando aqui para mais esclarecimentos, né? Para reforçar o pedido, para que a população abra as portas para o recenseador fazer esse trabalho que é de extrema importância. Nós temos 3 formas de fazer a coleta. O recenseador ele vai presencial. A população, né, ele pode solicitar, ele pode preferir que ele faça o questionário, preencha o questionário por telefone ou por e-mail, né, ou sim, pelo site mesmo. Se ele optar pelo site, vai ser gerado um código que vai chegar no e-mail da pessoa da residência, e daí ele vai pegar esse código e vai abrir o questionário específico dele no site do IBGE. E ele mesmo então nós vai temos fazer essas 3 formas. Isso. E ele mesmo vai fazer o seu recenseamento, digamos assim. Isso é uma questão de praticidade, né? Devido à população trabalhar em horários bastante corridos. O senhor mesmo pode fazer o seu questionário por telefone, sim, ou por e-mail. Né, devido ao teu tempo que é bem escasso, né? Nós conversamos um pouco antes, é bem corrido. Bem corrido. Então, provavelmente o recenseador não vai ter tempo de fazer o teu questionário, mas vai passar na tua residência. Isso. A tua esposa vai responder, né? Ela pode responder por ti, ou o senhor mesmo pode entrar lá no falar, não, eu prefiro fazer por e-mail. É uma, né, facilidade que não tem como reclamar, não tem como dizer que não pode. Não, Ou seja, a tecnologia está do lado, está ajudando, está contribuindo, e isso é muito bom. Sem dúvida, mas o importante é que toda a população seja recenseada para fazer essa contagem de quantas pessoas nós temos hoje no nosso país como um todo, né? Isso. Muito obrigado, Jones. Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, esclarecendo algumas dúvidas, alguns questionários que a população possa ter a respeito do trabalho do IBGE. Né? Muito obrigado, viu? Ô, Jones, então tá combinado de 15 em 15 dias você vir aqui. Eu gostei muito da entrevista, das informações, e eu fiz um apanhado geral para as pessoas entenderem que o IBGE não fica dormindo, não fica morno. Não. É interessante que tem algumas pessoas, eu nunca recebi uma visita do IBGE. Né? Interessante. Por que essa pergunta será?
Eu não sei, eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, né, do trabalho em si, talvez não se atentou para isso. Em 2010, muitas pessoas não lembram. O meu pai mesmo, ele lembra de ter recebido visita, acho que umas 2, 3 vezes, né, do recenseador para fazer essa contagem. Mas muitas pessoas não se lembram de ter recebido o recenseador em suas casas. Eu me lembro de todas as vezes que eu recebi o recenseador na minha casa. Mas hoje também nós temos a mídia, né? Sim. Questão de rádio, internet, a própria TV, né? Está divulgando bastante o trabalho. Eu acho que a mídia ela vem ajudando bastante no trabalho. Graças a Deus, né, Johnny? Do IBGE. Né? Vamos ser francos. Hoje, se a mídia quiser, ela ajuda. E se não quiser também, só atrapalha. Infelizmente. Né? Obrigado, Jones. Daqui 15 dias novamente aqui. Perfeito, Nelson. Eu que agradeço. A população pode receber os recenseadores em suas residências. Se suspeitar de alguma coisa, pode pedir a visita do supervisor ou do ACM também, que é a Ingrid, ou do próprio coordenador, que daí nós vamos estar marcando um dia melhor para fazer esse trabalho na residência. Obrigado. Estou à disposição da população para realizar o trabalho. Isso. Você ouviu, Jones, do IBGE, aqui